Então, os imports. Essa parte aqui é bem fácil, só que é importante entender que você consegue separar em vários arquivos o seu projeto, né? De novo, JavaScript antigo, a galera fazia um arquivão só, porque não tinha uma forma oficial de separar em arquivos. Aqui não tem segredo nenhum. Você vai basicamente pôr alguma coisa em outro arquivo e você vai importar esse arquivo. Assim como a gente faz isso para módulos, módulos também não tem segredo, tá? Esses caras aqui, ó, você vir aqui dentro do Node Module, você vai ver uma pasta exatamente com esse nome React, que é assim que o Abel, ou o Meteor, ou sei lá quem tiver... Oh, cara. Olha, tá aqui, ele vai vir aqui dentro e ele vai pegar aquela informação, aí vai ter uns exports aqui e tal, mas, tipo, esse cara, ele vai olhar no Node Module. Se você fizer um import de alguma coisa sua, vamos pegar... tem um arquivo methods aqui, ó. Então, eu posso querer importar, por exemplo, acho que é method call que tá ali. Não faz sentido nenhum usar isso aqui, tá? É só para vocês verem. Então, dependendo da ideia, a ideia já vai até importar para você, tá vendo? Então, qual que é o esquema do import? Então, eu venho no lugar que eu quero fazer um código que eu vou usar fora de um arquivo e eu faço um export. Eu posso fazer o export dando um nome, eu sempre faço isso, porque eu odeio o export sem nome, mas você também pode fazer um export tipo assim, sem nome, ele é default, ele não vai ter nome nenhum. E aí, se você fizer default, você não usa a chave aqui para pegar, aí você pega aqui, com o nome que você quiser, por isso que eu não gosto, porque pode virar uma zona e sempre vira. Eu posso pegar aqui com o nome que eu quiser, eu posso chamar isso aqui de João, que vai funcionar desse jeito. Posso chamar aqui João. Ótimo, né? Não faz ideia do que é isso. E eu posso fazer assim, que é o jeito que eu sempre faço, porque eu já dou um nome, só que aí eu sou obrigado aqui a pegar com o nome. Eu posso renomear se eu quiser, né? Por algum motivo eu não quero usar esse nome, eu posso usar o S, mas eu preciso pegar o nome aqui. E aqui eu coloco o caminho para o arquivo. Ou eu ponho o caminho relativo, ou eu ponho o caminho absoluto, mas é só um jeito de descobrir aonde está isso. Você não precisa pôr o ponto .js, mas você pode pôr se você quiser, não faz diferença nenhuma. E acabou. É basicamente isso. Tem várias formas de importar, exportar, tem formas novas que estão vindo, mas eu nem gosto de usar as formas novas. No meu trampo a gente usa várias, que eu estou tentando matar, porque estou dando puta trampo em algumas coisas. Então, assim, eu recomendo usar o simples, que resolve bem e não dá pau. Beleza? Então, separe seu código em arquivos. Com o tempo, você vai começar a entender quando você deve separar, quando você não deve separar. Mas, em geral, se o seu arquivo tiver mais de 200 linhas, muito provavelmente tem alguma coisa errada, você deveria estar separando, mas não é uma regra ao pé da letra, depende muito de cada caso. Vou falar de promises. Esse assunto é outro assunto bem tenso, muita gente não entende. Até hoje tem dificuldade, mas eu já estudei bastante, então já comecei a entender melhor. E também tem um livro só sobre isso. Então, se você quiser se divertir com esse assunto, é esse livro aqui. Esse aqui é uma série, né? São vários livros, esse é um dos livros. Ele vai falar quase o tempo todo também de promise, assim que é o wait e tudo mais. Então, de novo, eu não vou conseguir explicar tudo aqui, porque tem um livro sobre isso, né? Mas o básico dá para explicar. Então, nesse caso aqui, é até um exemplo bem ruim para explicar, porque esse aqui é meio difícil, mas vai nele mesmo, porque já está pronto. Eu estou pegando um código que ele não usava promise e eu estou transformando ele em promise. Mas antes de eu falar de código, eu vou falar da motivação, né? O que é promise, né? Por que existe isso? Em JavaScript, a gente tem, tanto no browser quanto no Node, principalmente no Node, uma thread só. Então, para quem já fez aí sistemas operacionais e tudo mais, sabe que uma thread só significa que você só executa uma coisa por vez. Ou você tem que fazer algum escalonamento para pausar, executar outra, voltar, executar outra. Então, o Node, ele tem um cara que chama Event Loop, que fica rodando e que fica fazendo uma coisa por vez. Então, por que isso é importante entender e por que tem esse negócio de promise e programação assíncrona? Porque se o Node só faz uma coisa por vez, imagina se você fazer tudo de forma síncrona, sem o A, né? Síncrona. Então, tipo, cada coisa espera. Então, se você for lá na rede, fazer um download de 1 mega de um PDF na internet e devolver para o usuário. Esse 1 mega de download não pode ficar travado lá e o Node não vai fazer mais nada. Então, ele solta um processo assíncrono, que vai ficar revezando com outros processos, e aí uma hora ele vai te retornar esse resultado. Então, como que a gente implementa isso, né? Então, pensa, de novo, vai vir em função, né? Você passa uma função para o Node te avisar quando tudo terminou. Então, pensa que se a gente fosse ter um filter aqui, um exemplo idiota, mas que a gente pega o resultado do filter no fim. E aí a gente poderia fazer aqui uma função
que, por exemplo, vai fazer um log do resultado. E aí, o que o Node vai fazer? Vou até implementar isso aqui, que é bem idiota, mas vou implementar. Então, isso aqui a gente chama de callback. Então, quando terminar, em vez de ele retornar assim, ele pode até retornar também, ele vai chamar um callback. Vamos ver se isso aqui vai funcionar. Vou pegar aqui a tela. Ó, esse console é aquele, né? Vocês não têm que acreditar em mim, não, né? Vamos pôr aqui alguma coisa para dar para ver que é aquele. Oh, meu Deus. Então, ó, vocês estão vendo que tem um console aqui do resultado. E tá vendo que ele tá vindo antes dos outros. Por quê? Eu chamei o callback antes de retornar. Aqui em cima. Então, essa é a forma de programar, porque esse callback aqui eu estou fazendo já logo em seguida, mas quem sabe que podia ter um request aqui de I/O, né, de input, output, lendo do disco, fazendo um monte de coisa, e aí depois ele volta e retorna, ele consegue ter um processo aqui, ter uma referência de alguma coisa para ele invocar. Então, várias libs em JavaScript, inclusive o Meteor, implementaram esse padrão, que você usa, tem até um nome para esse padrão, mas eu não lembro, você usa o último parâmetro da tua função para passar um callback. Quando ela terminar de fazer o que ela tem que fazer, ela chama o callback. Então, vamos trocar o filter para fazer isso. Agora, imagina que com o resultado desse callback, eu quero fazer um outro filter. Então, a gente filtrou por menos que 120, agora vamos filtrar por menos que 100. Então, o que eu poderia fazer? Eu tenho esse callback aqui, e aí eu vou chamar o filter de novo, certo? Usando o resultado. Então, deixa eu só pôr um nome melhor aqui. Movies LED 120. Vou até tirar isso daqui. Vou retornar nada aqui, só para não dar erro. Isso aqui eu nem falei no curso, então mesmo quem fez o curso aí, fica esperto aqui, porque então, eu estou explicando de uma forma um pouco diferente. Então, eu vou chamar o filter aqui de novo, porque agora eu quero filtrar. Por algum motivo, eu estou filtrando em duas etapas, né? Não faz muito sentido, mas beleza. Só para o teste. Só que aí, ó, eu vou ter que pôr um outro callback aqui, né? Porque eu tirei o return, ó. Ele não retorna mais, ele chama um callback. Então, esse aqui é o move less 100. E aqui eu não quero mais fazer isso, né? Então, se isso aqui tudo estiver dando certo, a gente vai ver dois logs lá. Ali era quando eu estava ali, mas eu já arrumei. Deixa eu ver. Ó, o de 120 e o de 100. Então, assim, funcionar, funciona. Não tem problema nenhum ficar usando callback, vários callbacks, um aninhado com o outro. Só que olha a legibilidade desse código, né? Não tá ficando muito fácil de ler. Eu já tenho duas funções. E aí, se eu precisar fazer mais uma, eu vou ter que fazer mais outro. Mas esse nem é o maior problema. Qual que é o maior problema de usar callback? É que, e como que eu pego esse valor aqui e uso agora aqui? Ó, peguei meu resultado. Como que eu uso aqui? Alguém sabe o que vai acontecer com esse cara aqui? Não existe. Esse escopo. Deixa eu pôr aqui o... Tá fora ali do... Como falou da closure. Ó. Eu tô tomando pau, eu nem consigo usar esse cara. Por quê? Ele tá fora. Só que isso porque o JavaScript evoluiu muito, né? Antigamente, com var e tudo, você acabava... Não dava pau, porque não... Enfim, eu não vou falar de como era ainda, que era bem pior. Mas fora do strict mode, isso aqui nem daria pau. Isso aqui simplesmente ia estar um valor vazio. E você ia falar, caramba, JavaScript é uma bosta, velho. Acabei de filtrar aqui em cima, chama aqui e não funciona. É porque não tem nada a ver, né? Você está em outro fluxo aqui já. Essa variável aqui não está aqui. Você está em dois fluxos completamente diferentes. Então, isso aqui que eu acabei de demonstrar para vocês de forma bem simples é o famoso callback hell. Então, você começa a chamar uma função dentro de outro, depois você precisa desse resultado em algum lugar e fica muito difícil de você conectar tudo isso e conseguir usar. Então, você pôr no Google aí, callback hell, provavelmente vai vir algum texto xingando JavaScript, falando que é uma bosta, que você vai morrer se você usar. Ó, o que é o callback hell e tal, ó, um callback dentro do outro, o que eles são, como arrumar, não sei se esse texto é bom ou não, mas enfim, hoje em dia, ó, já tem um monte de formas de resolver esse problema, um deles é promise, outro é generator, outros são as async await e tudo mais. Então, uma forma de eu resolver isso é a promise. E aí eu não vou explicar tudo em detalhes, porque é longo,
Mas a ideia, ela é relativamente simples. Você vai retornar um objeto, e quando as coisas derem certo, você vai chamar uma função chamada resolve. Quando as coisas derem errado, você vai chamar uma função chamada reject. E aí, ao invés de você fazer assim, não vai mudar muito, vocês vão ver que ainda continua uma bosta, você vai fazer basicamente assim. E aí, esse resultado que vinha ali, ele vai passar a vir aqui numa outra função. Não lembro mais qual que era aqui, né? Sei lá qual que era aqui. Então, assim, ele não fica tão aninhado, ele não fica tanto, tipo, entrando para dentro, mas continua tendo problema que isso aqui vai ser resolvido depois e você não vai conseguir pegar aqui. Aí, recentemente, acho que foi no ECMAScript 2017, saiu uma outra versão que você consegue, desde que sua função aqui seja assíncrona, você consegue mandar esperar. E ao invés dele retornar no DEM, ele vai retornar aqui normal. Então, você poderia escrever um código que está rodando assíncrono, ele não está esperando necessariamente, mas o seu código aqui, ele fica muito parecido, fica praticamente igual, com um código comum, e você não tem esse problema de ficar perdendo o escopo das variáveis e ter que, sei lá, fazer o quê para conseguir pegar esses caras de volta. Então, hoje, a gente tem condição em JavaScript, de, em muitos casos, em alguns casos ainda é mais difícil, a gente tem que ficar usando o DEM e tudo mais, mas em alguns casos de usar um código assim. Então, a gente está usando uma programação assíncrona, em várias linguagens isso é super complexo, só que a gente usa de forma muito simples, o código não muda nada. A gente só bota um await aqui, e ele vai esperar, quando ele for chamar o DEM, se fosse uma promise, por exemplo, ele vai retornar para cá. Se der pau, ele vai lançar uma exceção, e aí se você precisar fazer alguma coisa na exceção, você pode fazer um try-catch, que não é a melhor forma, o certo é você fazer desse jeito que está aqui, desculpa, é a melhor forma, e se fosse daquele jeito que eu tinha mostrado antes com o DEM, aí você tem que pôr um catch. É, inclusive, meio que obrigatório você pôr um catch, porque se você não fizer um catch, seu processo lá do Node pode morrer, porque era uma coisa assíncrona e você não capturou a exceção. Mas essa parte aqui eu expliquei meio rápido, porque a única coisa que você não precisa disso no curso já está implementado aqui. Então, normalmente, em JavaScript, quando você acessa uma API externa, quando você acessa o disco, quando você acessa até o banco, inclusive o Mongo é assim, é que o Meteor, ele faz tipo um await para você em todos os seus acessos do Mongo, mas se você for usar o Mongo com o JavaScript fora do Meteor, você vai ter que se virar para resolver essas partes assíncronas. O Meteor já resolve para você, então esquece. Mas aqui, por exemplo, eu estou fazendo um request na internet, lembra que eu falei? Não pode ficar o request preso lá. Então, eu estou usando uma API, uma biblioteca que é essa aqui, que ela já transforma o meu request numa promise. Por que eu estou fazendo isso? Justamente para não cair no callback real e ter que ficar passando callback. Então, na verdade, o que a gente vai fazer aqui, a gente vai chamar essa função, ou a gente vai usar o await para esperar o resultado dela, ou a gente vai pôr um DEM e já vai conseguir usar. As APIs do React, que a gente vai ver quando a gente for falar dos componentes, do ciclo de vida, também são assíncronas. Para setar o state também é assíncrono, também tem callback. Então, essas coisas combinam muito bem juntas. Então, você consegue mandar buscar alguma coisa, quando estiver pronto, ele vai lá e troca o state do React, e você consegue fazer isso de uma forma bem simples.